E nesse dia que fantasiaram os membros do BTS e o resultado levou o fandom de arrasta. Tá repreendido, Satanás! Acredito não, Charlene. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Eu tenho um probleminha. Gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Meu Deus. Ai, que ódio! Que diabo é isso? Você quer dar um beijo em mim ou quer ser mordido por o Drácula? Ai, meu Deus. Me quebra uma mesa bem facinho. Sai da frente!